Olá pessoal, mais um vídeo nesse contexto aí do coronavírus, com enfoque nas nossas crianças. Eu sou a Gabi Hurtado, comunicadora e terapeuta sistêmica, trabalho com desenvolvimento de pessoas através da compreensão do inconsciente humano. Bom, papo sério, porque quando a gente fala de criança, o papo é sério. Eu tenho me inspirado desde o começo do meu processo de autoconhecimento, no trabalho de uma psiquiatra brasileira, a doutora Eleanor Luzes, que tem uma tese, A Ciência do Início da Vida, o doutorado dela, explicando claramente o quanto que o estímulo, o ambiente, o inconsciente dos pais afeta o comportamento, o desenvolvimento dos filhos, a saúde física e emocional deles. Eu estudei tudo isso antes de ter o Arthur, que hoje tem 5 anos. Muito me ajuda como uma referência para que, à medida que eu me trabalho dentro dos meus traumas, eu libero o Arthur também de traumas que ele pode trazer através do código genético, da memória morfogenética do campo familiar, que é o que eu trabalho essencialmente com os pacientes, através da constelação familiar de Bert Hellinger, enfim. E o tema de hoje é preciso que a gente tome cuidado com como a gente está lidando com esse momento e o que a gente está passando para as nossas crianças e saber como que elas lidam e recebem tudo isso, né? Eu tive esse insight muito forte, porque o Arthur, antes da gente ter o isolamento total aqui no estado de São Paulo, eu andando com ele de carro, ele estava indo na escolinha, foi logo na semana que pararam as aulas, e aí ele falou para mim assim: mamãe, abriu o vidro do carro, eu quero me jogar, eu quero morrer. Aí eu falei: por quê, filho? Aí ele falou assim: porque senão o coronavírus vai me matar. Aí eu quero morrer primeiro. Aí eu falei: filho, você lembra, filho? Ele tá aqui do ladinho brincando. Isso eu falei, mãe. Aí ele falou assim, aí eu falei assim: filho, nossa, aí eu tive que ressignificar na cabecinha dele tudo que ele tinha entendido, né, do medo que ele já tinha acessado com relação à situação do contágio. Então vamos lá, o que acontece? Quando a gente leva para uma criança essa realidade sem suavizar, sem levar para o lúdico, sem tomar muito cuidado com a transmissão dessa informação, eles podem interpretar na cabecinha deles de forma literal, porque nessa fase, até 7 anos principalmente, depois de 7 a 14, ainda está se formando o campo mental, neurológico, do raciocínio, do entendimento mais lógico, ok? A criança não tem condições de lidar com isso racionalizando, compreendendo, criando teorias, enfim. A imaginação delas vai muito pro literal das coisas, né? E aí não tem meio termo, né? Não tem como ter uma análise da situação. Criança não faz análise. Ela simplesmente recebe e aquilo a impacta com um sentimento básico, raiz. Então, meus amores, vocês podem, eu vou colocar nas minhas redes sociais aqui os textos da antroposofia falando dos ciclos de vida, as fases de desenvolvimento da criança, e basicamente eu vou falar aqui o que importa pra gente nesse momento. De 0 a 7 anos é a fase... Eu falei que eu ia me jogar pra fora, eu falei que eu não queria viver pra... é verdade. Você falou que não queria viver... Sim. Vem aqui falar. Me jogar pra fora, não falei. É verdade, você falou que não queria viver, né? Por causa do coronavírus. Então, ele tá aqui me corrigindo, falando: mamãe, eu falei isso. Quer vir aqui falar um oi, filho? Não. Tá bom. Então, Eu tenho vergonha. ele tem vergonha. Então, assim, aí eu fui explicando pra ele e tudo mais. O que acontece?
De 0 a 7 anos é a fase do descobrimento, é a fase da relação com a Terra, com o planeta, a Terra que eu falo, a relação com a natureza, né, com as coisas e tal. E com a gente, com os pais, a gente vai criando vínculo nessa fase. E é uma fase de muita magia, do lúdico, dessa mentezinha literal que não abstrai nada, né? Então, gente, por mais que essas crianças venham espertas, venham às vezes à frente do que a gente já foi de desenvolvimento na nossa época, é difícil lidar com tudo isso e entender o que está acontecendo, tá? De 0 a 14 anos, ainda é uma fase que a gente tem que tomar cuidado de como a gente vai apresentar a realidade para os nossos filhos, tá? A realidade adulta, porque ainda é uma fase de infância e ainda o desenvolvimento neurológico não está completo para racionalizar as coisas. Então, o que acontece normalmente com quem é apresentado a realidade nua e crua, digamos, e as dificuldades, os sofrimentos? É aquela criança que nasce num lar com muitos conflitos. Enfim, né, meu filho? Todos nós, né, de alguma forma, foi o jeitão da madeira, né? Rústico e sistemático. Normalmente, porque tem gente que me pergunta assim, ó, Gabi, mas a gente não tem que apresentar a realidade para a criança o quanto antes para ela aprender a lidar? Não, é o contrário. Existe a fase dela lidar com a realidade como ela é, do mundo adulto, dos problemas, dos sofrimentos, enfim, dos conflitos, né? Quando ela é apresentada a isso precocemente, que era essa fase, antes dos 14 anos, mais ou menos, né, gente? Que nada é regra, mas mais ou menos aí, tá? Primeira infância até 3, segunda infância até 7, depois de 7 a 14. Quando ela é apresentada, ela, normalmente, ela se torna aquele adulto que tem uma crença de que a vida é dura, de que a vida é sofrida, de que as coisas precisam ser construídas com esforço, de que viver é uma pedreira. Gente, eu sou essa pessoa que estou me curando disso, porque mesmo que eu tenha tido uma família, tudo ali conforme o figurino, tinham problemas e eu tive as minhas percepções da realidade. E hoje eu tô lidando com a minha criança que tem muita dificuldade de ir pra magia, de ir pra brincadeira, sabe? Eu tô tendo uma disciplina, tá sendo um exercício para mim brincar com meu filho. Não é a minha zona de conforto. Porque eu desde muito cedo percebi, foi a minha percepção, a vida como dura. Eu era aquela menina que pequenininha queria faxinar a casa pra mãe, assumia as responsabilidades, queria cuidar do irmãozinho mais novo, queria dar ordem. Então a vida já passou a ser um mar de compromissos de obrigação na hora errada. Entendem? Então, vamos cuidar dos estímulos que a gente passa para as nossas crianças, né? Se elas entram no medo, cai a imunidade na hora. Se elas começam a perceber o afastamento como algo muito brutal, muito difícil, vão sentindo falta dos amiguinhos, da socialização, que para eles é fundamental nessa fase, e eles vão sentindo falta por quê? Porque eles vão reivindicar de quem? De nós, mais dos pais, em casa, da pouca interação que a gente está podendo ter às vezes com os avós, com alguém, enfim. A gente vai precisar dar uma suprida nisso, ok? Mas principalmente tomar cuidado com a nossa vibração, como a gente está passando por isso, que sentimentos que a gente está acessando, os adultos, porque eles também são esponjinhas vibracionais. Sentem tudo que a gente sente no lar, aqui, confinados, né? E, cara, vão entrando nessa vibração densa. Eu tô falando muito aqui sobre dicas, né? Dentro de uma linha científica do desenvolvimento humano, desenvolvimento cognitivo, sobre o inconsciente, né? Aqui, ó, que a gente traz. Pra quê? Para que a gente se fortaleça e não deixe a nossa imunidade cair. Porque o verdadeiro combate, quando a gente tem um vírus circulando, não só o corona, né? Nós estamos suscetíveis quando a gente tem a imunidade baixa. E aí depende dos sentimentos que a gente alimenta para manter a nossa imunidade forte, da qualidade do vínculo que a gente estabelece. Enfim,
Se a gente consegue manter mais momentos do nosso dia em amor, alegria e paz, isso é um antídoto para manter a nossa imunidade, ó, legal. Então vamos ficar atento a isso. E as nossas crianças mais do que nunca precisam desse estímulo, tá? Eu vou deixar aqui a dica de um filme que é tocante para mim e que é muito atual e necessário nesse momento. Passa uma mensagem que é exatamente o resumo do que eu tô falando aqui. A Vida é Bela, que mostra o quanto que aquele pai se esforça em meio ao contexto de guerra para mostrar para o filho o lado belo da vida, de magia, de encantamento, de inocência, preservando essa fase da inocência. Porque, gente, a realidade vai se apresentar. Depois dos 14 aos 21, é a fase de encarar a vida real, é a fase de encarar a criação da sua própria identidade, é a fase de se encontrar na sua tribo, em quem você se identifica, é a fase de desfazer a ideia do pai herói, da mãe heroína, de que são perfeitos e ver que são pessoas comuns, que têm problemas comuns. Aí, já nessa fase, a gente tem condições, começa aí o amadurecimento mental, cognitivo, racional, para lidar com a realidade como ela é, mas não na infância, ok? Doces e travessuras na infância, magia, sabe? Então os contos, eu tenho uma amiga linda, Ana Paula, que faz o trabalho da contoterapia, trazendo essa visão lúdica da vida nessa fase. Isso é fundamental, até para a gente ser um adulto mais equilibrado e saber lidar com as pancadas da vida adulta na hora certa. Tá bom? Então, esse é o meu recado de hoje. Correm lá, assistam. A Vida é Bela, é tocante. Eu chorei rios nesse filme. Porque nós temos esse papel como pai e mãe diante dos nossos filhos. Eu já deu tempinho aqui com o Arthur, porque eu tô aqui em casa, trabalhando, fazendo a produção de conteúdo, contribuindo com aquilo que faz sentido para mim. E mais uma vez eu vou dizer, essa é uma verdade para mim, para Gabriela, para a mãe que eu sou, ok? Se não for algo que você concorde, que faça sentido para você, maravilha também. Vamos respeitar as diferenças e é importante que a gente busque a nossa verdade, sempre, tá? Então eu espero que eu tenha colaborado de alguma forma. Um beijo, até. Você não quer mesmo aparecer, filho? Falar um oi? Não. Não? Então tá bom. Beijo.